A criminalidade no Rio de Janeiro, criminosos sequestram 9 ônibus para fazer barricada. Reportagem de Rodrigo Vigar. Traficantes sequestraram nesta quarta-feira ônibus no bairro do Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para transformá-los em barricadas e atrapalhar a ação do BOP, Batalhão de Operações Especiais, tropa de elite da PM do Rio de Janeiro. O Serviço de Inteligência da Polícia havia detectado uma movimentação atípica, anormal, de criminosos no bairro do Itanhangá. Esse bairro reúne numa mesma região traficantes, comunidades, favelas e condomínios de classe média e de classe alta. Quando os agentes do BOP chegaram no Itanhangá, os criminosos resolveram sequestrar ônibus coletivos que passam pelo local. Ali, no Itanhangá, estão comunidades conhecidas como Muzema e Tijuquinha. Até bem pouco tempo, era uma área de influência de grupos paramilitares. Recentemente, passou a ser uma área de atuação da principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Esses traficantes tomaram os ônibus, obrigaram motoristas e passageiros a deixarem os coletivos e atravessaram os carros na avenida principal do bairro do Itanhangá. Isso provocou uma enorme confusão e um clima de tensão na região. Cerca de 10 ônibus teriam sido tomados pelos traficantes de drogas, embora a polícia do Rio de Janeiro tenha dito que alguns desses ônibus foram literalmente abandonados pelos motoristas que ficaram com medo da ação criminosa. A reportagem da Jovem Pan conversou com o comandante, secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo de Menezes. Ele lembrou que esse passou a ser um expediente, um sequestro de ônibus, tomada de coletivos, cada vez mais comum e rotineiro por aqui. No ano passado, depois da morte de um parente do principal miliciano do estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, mais de 30 veículos foram incendiados na zona oeste da capital. Agora, em agosto de 2024, essa mesma ação aconteceu no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. O secretário da Polícia Militar, Marcelo de Menezes, disse à Jovem Pan que a situação já está normalizada e estabilizada. Que a situação está totalmente normalizada. A questão do transporte coletivo está totalmente restabelecido. A gente reforçou todo o policiamento naquela região. O que a gente está fazendo é buscar com a inteligência e incrementar o trabalho dos nossos agentes, a paisana, para que isso possa ser efetivamente debelado, ou seja, que a gente possa agir de maneira antecipada e que a gente possa, principalmente, minimizar os impactos na rotina da população carioca. De acordo com o Sindicato dos Ônibus aqui do Rio de Janeiro, desde agosto do ano passado, quase 30 coletivos já foram tomados, sequestrados por traficantes para serem utilizados como barricadas. Ao longo dos últimos anos, mais de 130 coletivos também já foram utilizados pelo crime organizado para tentar impedir a ação das forças de segurança. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, Dora Kramer não é nenhuma novidade, a gente sempre fala em ousadia dos criminosos e a dificuldade do Estado para tentar conter problemas como esse, como o Rio de Janeiro acompanhou nessa quarta-feira. Dora. É exatamente esse ponto, Tiago, da dificuldade, eu não diria nem da dificuldade, da normalização, porque o secretário de Segurança aqui do Rio, Vitor Santos, diante desse episódio, disse o pior já passou. Não, o pior aconteceu, que é o domínio total desses territórios. E quando o comandante da Polícia Militar diz a situação já foi normalizada, que situação normalizada é essa? Não tem nada de normal nessa situação. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando já começa a se normalizar, bom, ninguém morreu, então está tudo normal, está tudo excelente. Não está tudo excelente. Então, isso é o que me chama a atenção. A situação vai piorando e as autoridades vão normalizando e comemorando quando não há algo de pior, quando o pior já está instalado. Pois é, e quando algo pior pode acontecer, Kobayashi.
algo pior que pode acontecer, e a situação é essa aparentemente de acomodação mesmo. Parece que há um conformismo com uma situação tão trágica como essa, a de domínio do crime no Rio de Janeiro, e uma situação complexa, né? Porque não é só facção criminosa, são facções criminosas, e além disso, há milícia, e aparentemente até milícias, na verdade. Então é uma situação muito complexa, com domínio de território, com domínio de instituições, inclusive, com infiltração no poder público. A gente vê aí os casos mais de repercussão, com infiltração em cargos eletivos, inclusive. São criminosos que conseguem eleger pessoas, são criminosos que conseguem se filtrar na polícia e em todos esses outros entes que deveriam ser o guardião ou os guardiões da legalidade. É uma situação muito difícil e que, infelizmente, tem encontrado pessoas conformadas. Dora, politicamente, o desgaste do governador aí do Rio em relação à situação da criminalidade, porque esse é um desafio, não é dele, mas é um desafio que sempre houve aí no Rio, com outros governadores, e você sempre fala, né, que os governadores do Rio enfrentam muitos problemas, principalmente pela corrupção, mas em relação a Cláudio Castro, qual é o desgaste que ele sofre por causa disso? Olha, não sei exatamente por causa disso, é também por causa disso, porque é tão grande o desgaste do governador que ele já está até pensando em se candidatar apenas a deputado federal, porque é muito grande o desgaste dele. A situação aqui do Rio, na verdade, não é um resultado de governador, de governo federal, de prefeitura, é um apanhado de tudo e da sociedade, que essa normalização a que eu estava me referindo, ela vem da sociedade também, porque a coisa, eu vi o momento em que o Rio começou nessa trajetória, anos 80, quando se normalizava tudo de jogo de bicho, se romantizava bandido, aquele Fernandinho Beiramar fugiu num Réveillon de helicóptero do presídio da Ilha Grande e aquilo foi saudado como um grande ato de heroísmo. Os bicheiros frequentavam, ou ainda frequentam, né? Mas frequentavam mais a sociedade. Hoje ainda frequentam a escola de samba como se fosse uma coisa absolutamente inocente, quando é uma gente ligada à milícia, a crime organizado. Então, eu te falo, Tiago, eu não sei se nessa altura o que precisaria acontecer no Rio de Janeiro para que as coisas tomassem outro rumo, porque eu estou falando de um processo de 40 anos, e uma tentativa que foi feita lá até no governo Sérgio Cabral, secretário de Segurança, um gaúcho, Beltrame, as unidades de pacificadoras de ocupação, aquilo não deu certo, porque não foi bem posto, houve um suspiro de esperança, mas que não deu em nada. Aqui no Rio, as pessoas não têm a menor esperança de que vá melhorar. Por isso é que eu digo, não é exatamente o desgaste sobre o governador Cláudio Castro, porque ele é apenas um nessa miríade eu gostei da palavra do Kobayashi, acomodação e medo. Sem dúvida.